Diz aí, você já dropou de um game que você achava que ia ser muito top? Então, eu vou te falar que você provavelmente caiu em uma armadilha. Não, a culpa não foi do hype, ou só o fato de você achar que se enganou com o jogo. A real é que talvez esse game que você dropou possa te dar uma das melhores experiências dos games. Ué, mas se eu dropei o game é porque eu não gostei. Meu querido, você caiu numa armadilha e nem se deu conta. Relaxa, pois eu também caí nela. Mas eu aprendi a evitar ela e a ter a experiência que eu tanto queria, no game que eu tinha dropado, e na época eu nem tinha me ligado nisso. Bora, que hoje eu vou te contar sobre essa armadilha, para que você não seja mais uma vítima e não tenha a sua experiência estragada. Bora, meu querido! Eis que existe um game no qual você quer muito jogar. Você fala, cara, esse aí eu tenho que jogar. Ninguém me vê mais na rua. Acabou o trabalho, acabou o estudo, acabou tudo. Só existe jogar. Mas nem imagina a armadilha que te espera. Você vê os trailers, gameplays no YouTube e aumenta ainda mais o desejo de jogar logo esse jogo. E quando finalmente você consegue jogar e inicia a tua jornada, você jogando ali, ué, cadê aquela experiência, aquela diversão? Cadê a emoção e o sentimento que eu esperava? E você começa a pensar que se enganou legal sobre o game no qual você estava tão empolgado. Foi hype demais? Uma decepção? Um engano? Não. A real é que você mesmo condenou a sua experiência, assim como eu, em um game incrível e eu nem havia percebido. E acreditem, depois de rejogar o mesmo game, tive uma das melhores experiências dos games. Como assim? Odiou e depois amou? Pois é, e o mais louco é que eu vejo outras pessoas que também estão passando pelo mesmo em diversos outros games. Então muito provavelmente você também passou por isso. Ou, se não se ligar, vai passar e ter tua experiência arruinada. Relaxa que eu não tô tacando praga, eu só tô querendo ajudar. Se liga. Bom, para que você entenda melhor, eu vou te explicar como foi comigo. E você vai até me chamar de louco, porque um dos games onde eu caí nessa bendita dessa armadilha foi o grandioso Horizon Zero Dawn. Sim, o game que fez um baita sucesso e conquistou diversos jogadores. Eu vi os trailers, as gameplays e eu ficava bem assim, ó. Eu tenho que jogar, eu tenho que jogar, eu tenho que jogar! Porém, depois que eu comecei a jogar, a minha experiência com esse jogo foi horrível. E a cada vez que eu ia jogando, ia ficando cada vez mais cansativo. Tinha uns momentos que eu passava uma raiva, eu me estressava com esse game, que era... Sabe quando você só quer terminar logo o game? Era isso. E eu várias vezes me perguntava, cara, não é possível, esse é o Horizon Zero Dawn, esse é um dos tops games que eu mais queria jogar. Como é que o game é tão ruim assim? Como em Guerrilla, em PlayStation? A grande experiência que eu queria ter ao jogar um game incrível estava sendo desgastante. Eu via as outras pessoas que jogavam, se divertiam demais, elogiavam muito o game e estavam tendo um sentimento que eu queria. Mas quando eu jogava... Aí você pode me falar, né? Ah, mas isso é normal, você só não gostou do game tanto quanto acharia e isso acontece. Pois é, eu tava achando mesmo. Até eu rejogar a bagaça depois de um tempo. E eu te digo, foi tudo diferente, foi incrível. Ao jogar de novo, percebi qual que era o grande problema. Porque eu havia detestado um game sendo que eu já sabia que eu ia me divertir. Eu condenei a minha experiência tomando decisões que são normais, às vezes nas jogatinas. Mas aí que tá. Esse, entre aspas, normal, que tá na nossa cabeça, que muita gente fala e que até mesmo o próprio game deixa, faz você acreditar que se enganou ou que o game era ruim. Mas na real, não. Então o que é, velho? Para de enrolar. Então, não se resume em apenas uma coisa. E para você entender melhor, eu vou explicar como essa armadilha funciona em dois pontos. No primeiro ponto, eu vou usar uma frase bem genérica. A pressa é inimiga da perfeição. Cara, quando eu fui jogar, eu meti logo um elas que façam as fases, porque eu só quero saber de jogar. Um dos principais assassinos de experiência gamer é jogar com pressa. Uma das coisas que eu mais vejo os youtubers gamers falarem é da questão de quando eles recebem o game antecipado para poder trabalhar em cima. Eles reclamam que pelo tempo e a pressa, isso acaba zoando a experiência deles com o jogo. E também, hoje em dia, as coisas são muito rápidas. A vida é rápida, as redes sociais são rápidas, é uma explosão de informação aleatória rápida, de 20, 10 segundos, estourando dopamina toda hora na sua cabeça. E para você aproveitar um bom jogo, não é bem assim. Porque games
games não são essa freneticidade que você vê aí no celular. A menos que você jogue um Fortnite da vida ou um Warzone, com os viciados que ficam o dia inteiro jogando isso aí. Os caras não fazem nada da vida. Vão lavar uma louça, mano. Ou você começou um game e no meio dele você já quer ir jogar outro. Aí você corre pra terminar um e ir pro próximo. Não faça essa cagada. Faz o seguinte, vai lá, joga o outro jogo e depois você volta. Se for pra você jogar com pressa, você vai olhar pra trás e vai falar que o game no fim não era tudo aquilo. Red Dead 2 é um baita de um game, mas só vai se divertir nele se você jogar sem pressa, porque o jogo é um pouco mais lento e tem muitos detalhes. Então se você rushar demais, nem vai entender direito e vai acabar se frustrando. Com pressa, você só vai ter o objetivo de finalizar o mais rápido possível e não de aproveitar o jogo. Então, a menos que você queira fazer uma speedrun, toma jeito, rapaz! Seu café com energético, senta aí e vive o game. Relaxa, meu querido! Comigo, no Horizon, eu acabei ficando com muita pressa de zerar, pra ver o que ia ser da história, que mecânicas novas teriam. Queria enfrentar logo os bosses, eu queria que as coisas acontecessem muito rápido, mas o game tem o tempo dele, não adianta querer apressar. Uma boa história precisa ser bem contada para que de fato seja boa, senão ela nem mexe com você e passa despercebido. É como quando alguém vem contar uma história da vida dela, seja engraçada, triste ou inspiradora. Pode ser a história mais forte, se você não prestar atenção direito ou se a pessoa não contar bem, vai ser algo indiferente e superficial para você. E se o game não mexer com você, você vai achar que ele é meio fraco ou ruim. Só que nem sempre é verdade. Quando eu fui rejogar o Horizon, eu falei, cara, eu vou jogar, mas eu vou bem de boa. Vou indo fazendo umas coisinhas aqui, outras ali. E quando eu vi, eu tava me animando. Sem nenhuma pressa dessa vez. Prestando atenção nos detalhes. E conhecendo e vivendo aquele mundo no tempo dele. E com aquele medo de acabar logo, porque tava muito bom. Só que eu já acabei zerando tudo e até as DLC. E agora eu até sinto um pouco de falta de estar na jornada do game, mas pelo menos agora tô com uma lembrança boa, marcada com uma boa experiência. Só que claro, não é só uma questão de pressa. Então bora ir pro segundo ponto dessa armadilha. Eu vou trazer aqui outra frase genérica. Você não jogou direito. Como é que é, irmão? Relaxa que eu vou te explicar, meu querido. A real é que cada game tem uma proposta para te apresentar e para te entregar. Por exemplo, se formos analisar, Hyper Rush te oferece uma gameplay ritmizada com música, ou seja, você usa da música para avançar no game. Uncharted te oferece uma história linear e direta. GTA, resumidamente, liberdade. Cuphead, grandes desafios. É claro que esses games entregam mais do que isso, mas a principal proposta deles é essa, e assim é com os outros jogos, cada um tem a sua proposta principal. Só que se você olhar, a grande maioria dos games que você já jogou, antes de você jogar, você não fica analisando isso. E se duvidar, nem quando você tá jogando. E por que a gente não analisa? Porque a gente só quer saber de jogar. E o que o game é, como ele funciona, a gente vai vendo quando a gente tá jogando. Só que em alguns casos, até entendermos de fato como funciona e como a gente consegue aproveitar, ou seja, se divertir no game, vai ser tarde demais. E provavelmente você já vai estar de saco cheio. Aí, meu querido, dificilmente você vai se empenhar, principalmente se você já passou umas horas no jogo. Dificilmente alguém consegue reconsertar uma experiência ruim no meio do caminho. Então o que acaba acontecendo? Você dropa do game e depois de um bom tempo, talvez você dê uma segunda chance. Talvez. Dark Souls é um baita de um jogo e muita gente tem vontade de jogar e tem muita gente que não joga, porque sabe que ele entrega uma experiência mais difícil e que você vai morrer várias vezes. Eu mesmo, quando fui jogar Dark Souls, já sabia que ia ser difícil, já sabia que eu ia morrer um monte e que eu ia demorar muito pra zerar, mas eu fui jogar mesmo assim. E adivinhem como eu me diverti jogando. Eu morri pra caceta, hein? Tive muita dificuldade, mas não estragou minha experiência, pois eu já entendia como aquele game funcionava e como eu poderia me divertir. Então o que eu digo pra você, se você já dropou um game porque você acabou não curtindo muito, mas você achava que você ia curtir? Você é um otário. Tô zoando. Se precisar, espera um pouco e depois dê outra chance a ele. Mas primeiro, meu querido, entende um pouco mais de como o jogo funciona para que você possa se divertir nele. Exemplo comigo no Horizon. Por mais que eu já conhecesse o game, eu não sabia como funcionava para que eu pudesse me divertir. Eu tava tão empolgado com a história
história e com as coisas principais no game, eu não olhava pra mais nada. Ignorava a ambientação, os detalhes, as missões secundárias, algumas mecânicas, as habilidades, os recursos muito interessantes que o game te disponibiliza por lutear, caçar, pegar determinadas peças de máquina, construir as coisas, conseguir armaduras, etc. Eu acabei focando demais em uma coisa no game, no que era mais principal no caso. Mal eu sabia que eu tava prejudicando a minha gameplay, pois o Horizon te dá a liberdade de só fazer coisas principais, mas esse game não foi feito só para isso, e sim para que você possa aproveitar todo o mundo à sua volta, se fortificar e melhorar com um conteúdo secundário que realmente é benéfico. Muitas missões principais eu passava muito aperto, porque eu não estava evoluído o suficiente e com o material ideal para passar pelo conteúdo principal. Era impossível? Não, mas teria sido muito melhor se eu tivesse explorado pelo menos um pouco mais no que o game me disponibilizava. E na rejogada, eu fui vendo como o game era no seu todo e percebi que ele poderia oferecer muito mais do que só uma campanha. Então, se juntarmos o primeiro ponto ao segundo, a pressa de jogar um game mais não entender o que o game tem para te oferecer, a gente vai ter o resultado de uma experiência superficial, que pode se tornar chata, desgastante e ruim. E isso vai estragar qualquer game que você jogar. Pode ser os melhores games, não importa, porque não é algo no jogo, e sim em nós mesmos. Sabe aquela famosa frase? Ai, o problema não é você, sou eu. É tipo isso. Então calma, se atente a isso, veja se você tá jogando com pressa ou se você entendeu o que o game pode te entregar, para que você possa se divertir e vai jogar direito. E também tem aquilo, existe games ruins ou que mesmo sendo bons você pode não gostar? Sim, eu mesmo não me interesso tanto por The Last of Us ou The Witcher 3, que são grandiosos. São games ruins? Não, mas eu sei o que eles entregam e talvez eu não vá curtir tanto, mas também tem uma grande chance de você só ter caído nessa armadilha, infelizmente. E também tem o caso de sim, você se enganar achando que ia ser mais da hora o jogo e não ser. Mas eu te digo, repense sobre o game que você dropou, tente ver ele de outra forma e sem pressa, e jogue ele. Talvez assim, como eu, você descubra um tesouro da sua vida gamer, assim como eu descobri e ainda mais. Foi tão boa a minha segunda experiência com Horizon que eu quero zerar ele de volta, só que dessa vez no New Game+. Eu ainda tô curioso pra ver como que é a parada lá. E agora eu quero saber se você já passou por isso também e em quais jogos você passou. Deixa aí nos comentários. É isso aí, meu querido. Se você curtiu, deixa o like e já se inscreve pra me ajudar, pois esse tipo de vídeo deu bastante trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!